boa noite, amigos e amigas da família PL, que estão ao vivo com a gente no canal do YouTube do Partido Liberal de São Paulo, prestigiando o primeiro dia das nossas lives de capacitação às eleições de 2024, promovidas pela Escola de Formação Política do Partido Liberal de São Paulo. Serão palestras com temas de suma importância às nossas pré-candidatas, aos nossos pré-candidatos, aos pleitos deste ano, mantendo o pioneirismo do PL na capacitação e qualificação de seus agentes políticos partidários. Iniciativa do nosso fundador, saudoso professor Álvaro Vale, a direção estadual do Partido Liberal Paulista preparou essa rodada de palestra com renomados advogados, eleitoralistas, contadores especializados em contas partidárias e eleitorais e profissionais do marketing político-eleitoral, para que nossas lideranças municipais cheguem preparadas e alinhadas com a legislação e com as formas de fazer campanha. Nesta noite, para expor tudo sobre convenção partidária e registro de candidatura, teremos dois dos mais requisitados advogados eleitoralistas do país, Dr. Ricardo Vitaporto e Dr. Tadeu Ferreira, antigos parceiros da família PL no estado de São Paulo. Convido para nos honrarem com seus ensinamentos sobre o direito eleitoral nossos amigos e parceiros, Dr. Ricardo Vitaporto e Dr. Tadeu Ferreira. Por favor, o espaço é de vocês. Olá, boa noite, dirigentes do Partido Liberal, filiados, simpatizantes. Estamos aqui com mais uma live ao vivo para tratar sobre convenções partidárias e registro de candidatura. Eu sou Ricardo Porto, consultor jurídico do Diretório Estadual, e estou aqui do lado do Dr. Tadeu Ferreira, advogado, grande amigo do Partido Liberal, nosso consultor na área de Direito Administrativo. Boa noite, Dr. Tadeu, seja bem-vindo. Boa noite, Dr. Ricardo. Para mim é um grande prazer estar aqui nessa noite, tendo a oportunidade de estar acompanhado um dos maiores juristas eleitorais hoje do estado de São Paulo, Dr. Ricardo Porto, que eu venho fazendo há muito tempo uma campanha para que assuma uma vaga da classe de juristas perante o Tribunal Eleitoral de São Paulo, pela sua galhardia, pelo seu trabalho magnífico. E parabéns, doutor Ricardo, continue sempre nessa seara. Eu que agradeço ter aceitado esse convite, doutor Tadeu. E, na verdade, aqui a gente vai ter um bate-papo bastante rápido e bastante importante, porque nós estamos aqui às vésperas do início do processo eleitoral, que são as convenções partidárias, né? A legislação eleitoral estabelece que os partidos políticos devem realizar escolhas dos seus candidatos agora, no próximo, a partir do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto. E essa convenção partidária, escolha de candidatos, ela é regulamentada pela resolução TSE, que é a 23609, e pelo Estatuto do Partido Liberal. Importante dizer, doutor Tadeu, que o PL elaborou um manual, principalmente enfocando as regras estatutárias que devem ser observadas para a realização das convenções, e também tem um manual do TRE, especificamente a todas as disposições jurídicas, todo o regramento que também deve ser observado perante a Justiça Eleitoral. Isso é extremamente importante, porque a organização administrativa do Partido Liberal ela sempre se faz diferenciado das outras entidades com todo respeito. E nós sabemos que a convenção, como um ato político e jurídico, mas ela tem elementos essenciais antecedentes, que é toda a verificação que o partido político faz antes de apresentar os seus candidatos e as suas candidatas a submeter os seus nomes à convenção partidária. Perfeito, porque eu acho que, inclusive, esse vai ser o ponto mais polêmico das eleições de 2024, que diz respeito especificamente
a regularidade do órgão municipal na circunscrição do pleito, né? Hoje nós temos uma regra vigendo, que é o partido que deixou de prestar contas, que esteja inadimplente com as suas obrigações, ou contas anuais, ou as contas de campanha. Esse partido ele pode estar negativado perante a Justiça Eleitoral, está com a sua anotação suspensa, e o partido que esteja nesta condição, ele não pode realizar convenções e, portanto, não vai poder participar das eleições desse ano. Então, por isso, né, doutor Tadeu, a gente há muito tempo já vem falando aqui no jurídico do PL sobre a importância dos partidos, primeiro, verificarem se estão regulares, né, e se não tiverem, ainda dá tempo para propor aquela chamada prestação de contas retificador ou regulamentar para que o partido se adeque e atenda a essa obrigação eleitoral e possa, caso ele esteja inativo, ser reativado para, portanto, poder realizar a convenção. E uma das coisas que eu aprendi com o Dr. Ricardo, e isso hoje, o site do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral, ele nos traz os sistemas internos de controle que auxiliam demais as entidades partidárias, né? O SIGIP, o FICO, né? O Filia, e são ferramentas essenciais para que se evite se descobrir na convenção partidária que um partido não tem o CNPJ apto. Esse é também um motivo da inativação. Muitos órgãos partidários ainda estão inativos por falta de comunicação do CNPJ. E falta, como eu disse, pouco tempo para a gente iniciar, ser dada a largada das eleições desse ano. Uma semana e pouco, né? A questão de 15 dias atrás, eu fiz o exame de alguns partidos políticos numa denominada cidade do interior, e um erro crucial que eu pude verificar é que haviam vários mandatos de comissão provisórias vencidos, que é possível de uma correção até fácil. Exatamente. O que diz a lei eleitoral? Que poderá disputar a eleição o órgão partidário que esteja devidamente anotado na Justiça Eleitoral na data da convenção partidária. Então fica aqui o recado dado pelo Dr. Tadeu de se verificar no SGIP, que é aquele sistema da Justiça Eleitoral disponível do site do Tribunal Superior Eleitoral, para verificar se o órgão partidário está devidamente anotado e vigente, né? Se não tiver, para se tomar as devidas providências, ou por problema de inadimplência de prestação de contas ou falha de CNPJ, para que isso seja regularizado o mais rapidamente possível. E entrando especificamente, doutor Tadeu, aqui no Estatuto do PL, verificado a regularidade do partido, a primeira providência que deve ser dada é a publicação do edital. Sim. Né? O órgão deve publicar em algum órgão de imprensa, fixar na sede do partido, pedir para se fixar também esse edital na sede da Câmara Municipal, convocando a convenção partidária, marcando uma data entre o dia 20 de julho e o dia 5. Né? É importante, essa é uma obrigação estatutária do PL, e ele deve ser publicado com antecedência de ao menos 5 dias da data da convenção. E quem assina esse edital, né, é o presidente da comissão provisória do município. Outra coisa, doutor Ricardo, que eu gostaria de ouvir a sua opinião sempre sábia, em relação à escolha do tipo ou da modalidade de convenção. Porque a gente viaja pelo interior e sempre nos perguntam, eu faço híbrida, eu faço virtual, ou ainda é melhor fazer a presencial? Eu, particularmente, uma opinião minha, eu recomendo sempre a presencial, por N razões, que depois vai ficar muito mais fácil, mas eu gostaria de ouvir a sua resposta. Sem dúvida, a recomendação é que se faça presencialmente. Nós tivemos na eleição municipal de 2020
a necessidade de ser realizado as convenções de forma virtual, porque nós estávamos no período da pandemia. A legislação ainda permite que seja feita virtual? Permite, né? Mas existe uma série de requisitos, né, e de regras que devem ser observadas. Não pode acontecer como em alguns municípios que inclusive sofreram impugnação, fazer uma chamada pelo WhatsApp e aí todo mundo aceita ser o fulano candidato a prefeito, o Beltrano a vice. Isso a Justiça Eleitoral entendeu como não regular. Então precisa ter toda uma atenção, o sistema que vai ser utilizado, a forma de identificação dos convencionais, né, para que seja realizado da forma virtual. Como o colegiado, número de convencionais do PL nas eleições municipais é bastante reduzido, eu acho que seria muito mais interessante, né, se realizar a convenção da maneira presencial, porque aí se assina o livro de presença, né, com o nome, inclusive isso é muito importante, toda a ata deve ser iniciada pelo livro de presença com os convencionais. Já vi candidaturas sendo impugnadas porque não existia na ata a assinatura dos convencionais para comprovar que aquele ato partidário realmente ocorreu. Então é mais fácil, né, se realizar presencialmente, coloca um livro, né, para assinatura de todos os convencionais, para que tenha depois, se existir algum questionamento, se comprovar que realmente a convenção aí aconteceu. O importante, doutor Tadeu, é lembrar que os mais antigos sempre acabam constatando, aí aquele livro de ata escrito e rubricado pela Justiça Eleitoral. Ele ainda existe, sim, mas hoje já há a desnecessidade, sim, de utilizá-lo, porque nós vamos utilizar agora um sistema informatizado da Justiça Eleitoral, que é o sistema Candex. É muito importante a sua observação. Eu tive a oportunidade, no passado, de acompanhar alguns casos em que a Justiça Eleitoral, por causa da falha na lista de presença dos candidatos, os candidatos não compareceram, os membros da comissão provisória aptos a votar não compareceram no ato, assinaram a lista de presença depois. Esse fato acabou sendo denunciado e aquela convenção acabou sendo anulada pela Justiça Eleitoral. Então, acho de suma importância essa sua lembrança e muito bem citada. E eu falei do sistema Candex, né? Ele é o sistema que vai permitir o registro de candidatura por parte do partido político, e o diretório estadual já está enviando as senhas aos dirigentes municipais, que possibilita o órgão municipal a baixar o sistema Candex e autorizar o seu manuseio. Por quê? Porque é exigido pela legislação eleitoral que no prazo de 24 horas depois da convenção se transmita a ata. Né? Antigamente isso não era uma exigência. Não era exigência. Você só apresentava ela lá no registro. Hoje há essa obrigatoriedade. Então o que eu recomendo? Faça a ata num papel, colhe as assinaturas e depois transcreva, né, essa ata para o sistema Candex. E é importante colocar que você também precisa colocar, quando transmitir a ata, o nome e o CPF de todos os convencionais que compareceram na convenção. É uma novidade, né? É uma novidade que vai ser um sistema, uma aba externa dentro do próprio Candex para facilitar essa transmissão. Eu achei muito interessante. E aí, falando agora em convencionais, né, quem são os convencionais aptos a participar da convenção do Partido Liberal? Primeiro, os membros da comissão provisória na cidade, os parlamentares, né, os vereadores com domicílio eleitoral que estejam no exercício do mandato atualmente, os parlamentares também em âmbito estadual, o âmbito federal, o deputado estadual que tem o domicílio eleitoral
naquela circunscrição, naquela cidade. E agora uma novidade muito importante, que é o Conselho de Filiados. Isso não existia na eleição passada, é uma obrigação agora do nosso estatuto, que os órgãos municipais constituam um Conselho de Filiados, que são pessoas, né? São três, esse conselho é formado por três pessoas que vão participar, vão ser convencionais, vão escolher os candidatos, com uma regra. Conselho de Filiados no PL, ele tem que ser composto, como eu disse, de 3 pessoas, sendo observado, né, 1/3 de mulheres e 1/3 de negros. O Diretório Estadual fez uma campanha no mês passado para que os órgãos municipais comunicassem à estadual a composição de cada um dos conselhos de filiados. Então, mais um recado aqui para você, dirigente partidário. Se isso ainda não foi feito, corra, né? Nós temos aqui praticamente uma semana por início de convenções para que a sua convenção seja validada pelo Diretório Estadual e, por conseguinte, também pela Justiça Eleitoral. Eu emendo e faço uma pergunta. Diante da novidade, e é uma novidade essencial, qual seria a implicação jurídica se esse conselho não participasse da convenção? Olha, se não participar da convenção, pode ser que ele tem direito a voto. O conselheiro, né, que faz parte desse colegiado, ele tem direito a voto. Ele pode não comparecer, desde que o órgão do partido demonstre que houve a publicação do edital. Aí vai depender do quórum, né? A gente tem o quórum estatutário, né, de 20%, que precisa ser observado. Também já vi convenções sendo invalidadas pela Justiça Eleitoral porque não foi observado o quórum, né? Nós temos aqui no PL o quórum de deliberação de 20%, sendo possível, no caso, por exemplo, alguém pode faltar, pode estar acometido de uma enfermidade, de uma doença, e o nosso estatuto permite o voto por procuração. Sim. Tem outros partidos, alguns partidos que não permitem, mas o PL permite o voto cumulativo, que são aquelas pessoas que são acreditadas a mais de um título. Por exemplo, ele é membro da provisória e ele é vereador, então ele tem direito a dois votos. Né? E aí, então, no PL, então, tem o voto cumulativo e o voto por procuração. Pois não. Aproveitando ainda esse ensejo, nós estamos falando também do edital. No edital do PL, vai ser inserida a convocação também da comissão? Ou como sugestão? O que acontece como sugestão dos editais, inclusive está no manual lançado pelo PL, entre uma das ordens do dia, né, além da escolha de candidatos a prefeito e vereadores, deliberação sobre coligações com outras agremiações partidárias, dos itens de pauta é a delegação de poderes para a comissão executiva completar a chapa ou escolher candidatos a vagas remanescentes. Porque o que acontece? Vamos dizer o seguinte, agora o partido vai fazer a convenção logo no início, no primeiro dia, né, no dia 20 ou no dia 22, que é o número da legenda, mas ainda não está definido quem vai ser o vice, por exemplo, né? Ou qual serão todos os partidos que vão compor a coligação para prefeito. Lembrando que nessa eleição, para vereador, os partidos devem sair isoladamente, só sendo possível coligação para eleição majoritária. Nesse caso, se coloca na ata que os convencionais delegaram poderes para a comissão executiva para, até o dia 5, que é o último dia do prazo, escolherem os candidatos remanescentes e fecharem coligações com outros partidos. E aí é só uma ata da comissão executiva. Da comissão executiva. Né? Perfeito. Uma outra questão, doutor Ricardo, que sempre incomoda, né, bastante na fase, incomoda no bom sentido da palavra, né, que isso vem sempre à consulta dos advogados, né, e dos líderes partidários para evitar que algo ocorra. Nós estamos falando da cota de gênero, né, que hoje é muito importante. E nós tivemos, inclusive, a oportunidade de trabalharmos num processo em que não era, inclusive, do PL, mas que teve um efeito
bastante interessante. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a importância da cota de gênero e de se efetivamente, principalmente no caso das mulheres, quando elas forem escolhidas, forem candidatas que estejam de fato interessadas em serem candidatas. E realizando campanha e realizar eleitoral. uma campanha completa. Sem dúvida. Na escolha de candidatos, houve uma mudança importante, que é o número total de candidatos, né? Antigamente você podia, com o partido isolado, lançar uma vez e meia o número de cadeiras da Câmara, se coligado 2 vezes, e houve uma redução. Sim. Agora é o número de cadeiras mais um. Mais uma né? vaga. Num município, por exemplo, que são 9 vereadores, o partido só vai poder lançar 10 candidatos, com um percentual mínimo de 30% para cada sexo. Né? Então, isso tem sido verificado não sobre apenas o aspecto formal pela Justiça Eleitoral, né? Ela tem verificado, a posteriori, se essas candidatas realmente realizaram campanha eleitoral, né? E no caso de classificar a candidatura como uma candidatura fraudulenta, que apenas foi lançada para preencher a cota e não efetivamente para fazer campanha eleitoral, nós temos verificado, isso aconteceu em muitos municípios, no Brasil todo, inclusive aqui no estado de São Paulo, de se caçar, né, o registro de candidatura de toda a chapa. Toda a chapa. E tiveram, inclusive, vereadores eleitos já no cargo que tiveram que deixar o mandato por conta de mulheres que foram escolhidas em convenção e não realizaram campanha. Então, muito bem lembrado, doutor Tadeu, e fica aqui o nosso pedido e a nossa atenção para que sejam escolhidas candidatas que verdadeiramente estejam interessadas e que realmente disputem o processo eleitoral, né? E com todas as condições asseguradas pelo partido político para isso. Né? Se o partido ele pretende realizar, por exemplo, a sua campanha na Câmara Municipal, que é muito comum, ele tem um prazo a convenção, para a convenção, para a realização da convenção. Ele teria um prazo para comunicar ao órgão público? Olha, não existe prazo, mas existe a regra de preferência, né? Muito bem lembrado, doutor Tadeu, que a lei permite, apenas nessa hipótese, né, que se solicite, né, algum prédio público, e na maioria das vezes é o Salão Nobre da Câmara, né, para realizar as convenções partidárias. Isso é possível e desde que se observe, não tem prazo mínimo, né, mas serve a regras aí de preferência. Mas voltando um pouco na questão da ata, é importante lembrar que na ata de convenção não basta colocar o nome dos candidatos escolhidos, o número no qual eles vão disputar, que a lei obriga, apesar da lei obrigar sorteio, né, pode ser que haja um acordo, né, todos acordo naquele determinado número, desde que observado a preferência, né, quem já disputou, tem preferência no número, com aquele número, quem já está no mandato eletivo, tudo isso. Mas é importante também colocar na ata alguns dados que, por exemplo, todos os partidos que vão compor a coligação, né, o nome dessa coligação, essa coligação tem que coligação para vereador, tem que ter um nome, né, e tem que ter um presidente, porque a coligação ela funciona para a justiça eleitoral como se fosse um partido político. Sim. Então eu vejo que isso acaba sendo objeto de muitas diligências no processo de prestação de contas, porque a ata falta partidos que deveriam estar lá enquanto coligados para eleição para prefeito, falta colocar o nome da coligação, falta colocar o presidente da coligação. Então esses são dados aí muito importantes para não se esquecer de ser incluído na ata. Inclusive está no modelinho elaborado no manual pelo PL. Voltando aqui um pouquinho também na questão do Candex, doutor Tadeu, vai ter um prazo para transmissão desse dado, né? E aqui tem alguma dificuldade, que existe um Candex diferente para a eleição de prefeito e um Candex para a eleição de vereador. Eleição de vereador é um Candex puro, só do Partido Liberal, né, para a sua chapa de vereador. Já o Candex para prefeito
se o partido tiver coligado, não é o Candex do PL, é o Candex da coligação. Né? E aí, a transmissão das atas e todos os dados não é só da ata do PL, é da ata de todos os partidos que compõem essa coligação. Né? E falei também da questão das vagas remanescentes, porque o partido pode ser que sobre ainda alguma vaga, né? Ou haja alguma desistência, uma renúncia, né? E aí é possível se fazer a substituição até nas vagas remanescentes até 30 dias antes da eleição e na substituição até 20 dias, observado um máximo de 10 dias da data que gerou esse fato, por exemplo, da desistência. Então, importante colocar, se a chapa ainda não estiver completa no último dia do prazo de convenções, que é possível ainda se ajustar a chapa. Uma outra coisa que eu acho que é bom lembrar é que, às vezes, o candidato ou a candidata, eles renunciam, desistem, enfim. E é muito bom que fique consignado aqui que o fato da desistência ou da renúncia propriamente dita gera efeitos. Eles vão ser obrigados, inclusive, a prestar contas para a Justiça Eleitoral. Né? E muitas vezes, o simples fato de ter se gerado um CNPJ de campanha, porque hoje é automático, né? Com a transmissão do Candex, a Receita Federal já vai gerar o CNPJ de campanha, e mesmo que esse candidato não tenha aberto conta, ele é obrigado a prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que seja zerada. Se ele não prestar, vai ser declarado como não prestado essas contas, e ele vai ficar impedido de obter a certidão de quitação eleitoral pelo prazo mínimo de 4 anos ou até prestar as contas. E que vai ser um documento que futuramente, se ele quiser se candidatar novamente, vai impedir, porque um dos documentos exigidos para verificar a regularidade da candidatura é se o candidato tem ou não quitação eleitoral. Então, muito bem lembrado. Inclusive, lembrando esse outro ponto, eu me lembro de algumas campanhas que nós participamos no interior, em que, e ainda é possível nessa fase, né, o candidato ele não sabia que ele deixou de votar e tinha uma multa eleitoral pendente. E quando foi registrar o registro, a candidatura foi indeferida por falta de pagamento de uma multa eleitoral. Por isso que é importante o que o senhor falou, entrar no site do TSE e verificar lá. Você pode ver, coloca os seus dados, se você está quite com a Justiça Eleitoral, se a sua filiação está em ordem, se ela tem data de pelo menos 6 meses antes da eleição, se seu domicílio eleitoral também é da cidade onde você pretende disputar. Então é importante, né? Entra no site do TSE, é uma coisa muito rápida de ser feita, e entra lá em certidões e verifica se você está regular. Sim. Em relação ao prazo de transmissão do Candex, né? O último dia para a transmissão do Candex é no dia 15 de agosto. Né? Se o partido deixar de transmitir, perder esse prazo, não vai disputar a eleição. Né? Já aconteceu também, né? Esse é um prazo preclusivo e fatal. Exatamente. Imagina. E aí, antigamente, você entregava fisicamente, né, o DRAP, né, que é o demonstrativo de regularidade de atos partidários. Então, você preenchia a mão e entregava. Hoje, a transmissão é eletrônica e a gente sabe que muitas vezes o sistema oscila. Né? O Brasil inteiro transmitindo em última hora. Então, não deixe para o último dia, porque se passar das 0 horas, né, do dia 15 para o dia 16, vai ser considerado como intempestivo e o partido, imagina, pode ter uma chapa que ia ser vencedora e não vai disputar a eleição. Então, não deixe a transmissão para a última hora. Tá? Inclusive, até recomendo que faça o mais rápido possível, porque quanto mais rápido você transmitir o Candex, mais rápido vai sair o CNPJ dos candidatos. Sim, mais rápido vai se abrir as contas bancárias, enfim. Chegando no dia 16, o candidato pode estar apto a iniciar a sua propaganda eleitoral. Exatamente.
Bom, e lembrando que esse Candex, né, apesar de ser transmitido, a legislação, porque houve muito denúncias de registros fraudulentos, então é uma precaução para o próprio dirigente partidário que, apesar da transmissão ser toda online, que depois do sistema pronto, que ele imprima aquele RRC, sim, que é o registro, que é o requerimento de registro de cada um dos candidatos, que ele imprima e peça para o candidato primeiro conferir os dados, né? Sim. Porque é muito difícil manipular o candidato. Parece que é uma coisa fácil, mas são muitos dados que você precisa colocar. No Candex pode ter um erro de digitação, um nome de urna equivocado, um número de candidatura também que seja lançado errado, um número de título de eleitor que seja errado. Então é muito importante que o dirigente, depois de alimentar todo o sistema do Candex, que imprima, né, cada um dos RRC, chame os candidatos para que faça a conferência desses dados e assinem, né? Porque aí cada um vai ser responsável por aquilo que efetivamente declarou. Doutor, em complemento, ontem, inclusive, eu li um artigo, acho muito interessante. 2 candidatos, eles foram descobrir que o número havia sido... Fizeram toda a campanha com um determinado número. Só que o número que eles estavam utilizando não era o número deles. Por quê? Porque não foi feita essa conferência. Só no dia que eles foram olhar os mapas eleitorais que eles viram que o número estava errado, mas era impossível, naquele momento, se alterar aquela situação. E perderam a eleição. Candidatos com um trabalho muito bom. Por isso que é importante conferir os dados e conferir não só na hora de assinar o RRC, mas também conferir no site Divulga Cândida da Justiça Eleitoral, né? Que ali estão todos os dados. Doutor Tadeu, eu vou pedir aqui licença para a gente fazer um breve intervalo e convidar vocês para continuar assistindo com a gente, que nós vamos abordar no segundo bloco questões importantes relativamente à documentação necessária para o registro de candidatura. É rapidinho, a gente já volta. Nós queremos o Bolsonaro candidato a presidente do Brasil pelo PL. Agora, se ele não for, quem decide quem vai ser o candidato a presidente é o Bolsonaro. Quem decide quem vai ser o candidato a vice-presidente é o Bolsonaro. Devemos isso a ele. É ele que tem os votos. O Bolsonaro e o povo brasileiro fizeram do PL o maior partido do Brasil. O PL Mulher sabe que para promover avanços no país é preciso ter coragem e determinação. Transformar vidas requer empatia, compromisso e dedicação. Nos últimos meses, percorremos o país para incentivar a participação feminina na política e formamos uma rede para transformar a realidade do nosso Brasil. Venha fazer parte dessa história. Junte-se a nós! O Partido Liberal é um partido que nos orgulha e nós falamos isso de forma bastante espontânea, que queremos sim mudar o destino do Brasil. E a grande bandeira nossa no momento, né, é a liberdade. Deus, pátria, família e liberdade. Nós temos uma pátria inigualável e nós resgatamos as cores da nossa bandeira. Orgulho de ser brasileiro de verdade. É por isso que o povo brasileiro fez do PL o maior partido do Brasil. Olá, amigos da família do Partido Liberal. Estamos de volta ao nosso segundo bloco com esse show de conhecimentos jurídicos para os nossos pré-candidatos e pré-candidatas nas eleições de 2024. Então, com a palavra, os nossos amigos Ricardo Porto e Tadeu Ferreira. Obrigado, Cimei Baldani. E voltamos aqui com a nossa conversa sobre convenções partidárias e registro de candidatura. E aproveitar, doutor Tadeu, e falar um pouco sobre a documentação necessária para o registro de candidatura,
que é ainda um ponto que gera ainda muita insegurança, tanto por parte dos dirigentes partidários como dos candidatos, né? E a importância de você apresentar a documentação correta para o registro de candidatura. Extremamente importante e às vezes é uma pena, porque muitos registros são indeferidos porque o candidato não teve o cuidado de verificar a sua documentação de forma antecipada. E hoje, com a internet, é muito mais fácil, né, do tempo que nós começamos a advogar, porque muitas das certidões já são oferecidas pela internet, talvez só a certidão de objeto e pé que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas gostaria que o senhor discorresse de uma melhor. forma bastante rápida, em relação às certidões, são as certidões de distribuição criminal para fins eleitorais de primeiro e segundo grau da Justiça Estadual e da Justiça Federal. Ainda isso gera muito problema, porque o candidato ele apresenta uma certidão de distribuição criminal, mas que não conste para fins eleitorais. E nesse caso há uma recusa por parte da Justiça Eleitoral e há até uma razão disso, porque a certidão para fins eleitorais ela engloba a pesquisa não só das certidões dos processos criminais que esse candidato, porventura, respondeu ou responde, mas também os processos por improbidade administrativa. Sim. Então, relembrando, certidão criminal para fins eleitorais de primeiro e segundo grau, de primeira e segunda instância, da Justiça Estadual e da Justiça Federal. E como o doutor Tadeu Ferreira aqui bem lembrou, essas certidões hoje são obtidas com bastante facilidade através da internet, né? Sim. Mas pode ser que a certidão não venha negativa, conste um apontamento e, nesse caso, doutor Tadeu, o que o candidato precisa providenciar? Então, ele precisaria de uma certidão de objeto e pé, por exemplo, uma certidão criminal. O sujeito foi processado em Araçatuba, no interior de São Paulo, e foi absolvido. Ele teria que obter essa certidão, e aí não tem jeito, tem que ser fisicamente, e obter a certidão de objeto e pé com a transcrição do processo, que demonstra que ele foi absolvido, portanto está apto para disputar as eleições. O meu medo sempre, e é por isso do alerta que eu faço sobre esse tema, é que o prazo, né, se eu deixar para que a diligência seja requerida no registro, eu vou ter 72 horas. E como nós sabemos que no estado de São Paulo nós temos o arquivo, processos físicos antigos, nós temos o arquivo do Ipiranga, temos ainda um arquivo em Jundiaí, muitas vezes nós não conseguimos, no prazo de 3 dias, obter essa certidão. Por isso que antecipadamente, e ainda mais aquele que sabe que ou teve um problema de improbidade administrativa ou um processo criminal, ou na Justiça Federal ou na Justiça Estadual, busque essa certidão já de forma antecipada. Essa é uma recomendação que eu sempre faço. Como o senhor bem colocou, eu já vi candidatos praticamente eleitos, né, com grande potencialidade de votos, que acabaram tendo seu registro de candidatura indeferido porque não conseguiram obter a tempo uma certidão de objeto e pé, né? Eu me lembro que lá no passado, doutor Ricardo, como sou bem mais velho que o senhor, eu me lembro que nós juntávamos o protocolo e a Justiça Eleitoral tinha uma tolerância, diferente, né? E que hoje não tem mais. Então, hoje ou é a certidão ou... Porque a Justiça fala que o candidato, ele sabe, né? Ele é pré-candidato, né? É pré-candidato. E ele, mas não adianta justificar, não tive tempo, não desarquivou. Eu já vi decisões da Justiça dizendo, mas a campanha não surgiu agora, né? Não. Você já está preparando, desde o ano, tinha que ter corrido atrás desse documento. Tá? E toda a administração partidária sempre pede ao candidato a sinceridade nesse aspecto para evitar esse problema. Além das certidões, é preciso apresentar o documento pessoal, né? Até para verificar a grafia do nome, se ela corresponde com a grafia das certidões que vão ser expedidas. Esse documento pessoal pode ser um RG, né? Pode ser a CNH, isso é permitido. A declaração de bens, precisa apresentar a declaração de bens,
que são todos aqueles bens que o candidato tem no seu patrimônio, né? E isso é o partido político que vai digitar essa declaração de bens no sistema Candex, a comprovação de escolaridade, né? O comprovante de escolaridade pode ser qualquer comprovante que demonstre que o candidato é alfabetizado, né? Doutor Ricardo, o senhor foi advogado num processo ganhou uma dinâmica nacional sobre esse tema, né? E lendo alguma coisa a respeito de algumas decisões do TSE, o TSE tem entendido que hoje a certidão de habilitação, né, ela supre, né, caso na falta de diploma, de histórico escolar, ela supre a condição de analfabeto do candidato. É correto essa orientação? Sim, é correto, mas é sempre melhor apresentar. Não precisa ser um diploma, pode ser qualquer documento outro que o candidato possui algum grau de escolaridade, né? Porque a questão da CNH ainda a jurisprudência permite, mas ainda é muito, muito polêmico. Pode ser que o juiz aceite, não aceite, e pior, se não aceitar, vai ter que chamar para fazer um exame no cartório, uma situação desagradável. Então, vamos tentar achar aí um documento que comprove a escolaridade. Fotografia, né? Vejo também muitos candidatos terem que trocar fotografia, porque a fotografia querem sair com adorno, né? Eu ontem mesmo tive um candidato que me mandou uma foto. Mas eu sou conhecido com boné, né? Eu falei, olha, se você apresentar essa foto com boné, a Justiça Eleitoral vai primeiro abrir diligência para você substituir. Se você não substituir no prazo, vai indeferir. Né? Então, a foto tem que ser sem adorno, sem colar, sem brinco, sem boné, sem chapéu, nada disso. Eu vi uma decisão no TSE e isso prova completamente a sua inteligência. Um rapper, ele conseguiu a vitória no TSE. Só que quando ele conseguiu a vitória no TSE, a eleição já tinha passado. Ele disputou, o juiz eleitoral indeferiu, a Corte Regional manteve o indeferimento, ele conseguiu alterar o entendimento no TSE. Mas não. Então, para evitar esse tipo de problema, não use boné ou qualquer tipo de adorno não previsto. Exatamente. Ainda em relação às certidões, também muito cuidado com a possibilidade da chamada declaração de homonímia, né? Porque aqueles candidatos que têm nome muito comum, né, pode ser que apareça na certidão de distribuição o nome de um processo que não seja de você, não seja seu, né? Aí a legislação permite que você faça uma declaração afirmando que aquele processo não é seu. Mas já vi, isso aconteceu muito na eleição passada, de candidatos declararem que aquele processo não era dele e era dele, né? E aí, vai ter o registro indeferido e vai poder responder por falsidade ideológica, né? Então, tome cuidado com essa possibilidade. E outro documento é a prova de desincompatibilização para aqueles funcionários públicos, né, que precisaram se desincompatibilizar, né? Vai ter que ter a portaria, a prova que efetivamente se desincompatibilizou na data prevista na lei, que na maioria dos casos foi agora no último dia 6 de julho, né? E as propostas para o candidato a prefeito. Um dos documentos importantes para possibilitar o registro de candidatura de prefeito é a proposta, né? Esse é um documento exigido também pela lei. Agora, o candidato a prefeito, ou aquele que tem aforo privilegiado. Eu sou um deputado, sou um senador, eu quero disputar uma eleição municipal. Eu preciso apresentar uma certidão da Casa Legislativa da qual eu participo? Olha, muitos cartórios exigem, mas essa previsão não está em lei, né? Então, na maioria das vezes, se apresenta isso, primeiro, para comprovar que não houve nenhum processo de cassação, nada disso, mas esse documento não está como um daqueles obrigatórios previstos na legislação, tá? Então,
não tem esta necessidade. Tá? Agora, para os militares, eu falei em desincompatibilização, e aqui há dois dados muito importantes em relação à candidatura do militar. Primeiro é a questão da filiação, né, Tadeu? Sim. O militar tem uma dinâmica, um prazo diferente de filiação, que é no dia da convenção. Né? Partidária. Todos os outros candidatos têm que comprovar a sua filiação com 6 meses antes da eleição. O militar ele se filia no dia da convenção que escolheu ele como candidato. E a outra mudança também muito importante, que é a questão da desincompatibilização. O militar ele precisava se descompatibilizar junto com os funcionários públicos 3 meses antes da eleição, no dia 6 de julho, só que agora a jurisprudência mudou e impõe apenas a obrigatória desincompatibilização do militar no dia do pedido de registro de candidatura. Né? Mas é importante... Salvo os comandantes, né? Que é uma situação... Que é uma situação diferente. Uma outra coisa, doutor Ricardo... Mas só para completar, doutor, então é importante nos militares já juntar no pedido de registro de candidatura a ficha de filiação com data da convenção. Sim. E a desincompatibilização com data, pelo menos, de alguns dias antes do pedido de registro de candidatura. Só aproveitando mais o seu conhecimento, nós sabemos que no Brasil nós temos idades mínimas, né? E essa eleição ela é interessante porque o prefeito ele tem a idade mínima de 21 anos e o vereador 18 anos. Agora, o plus da pergunta, para que isso vai interessar acho que todos os candidatos e candidatas. Qual é o termo inicial para a validade da aplicação da regra? Em relação à idade, todas as outras condições... Por exemplo, eu tenho 20 anos e no mês de outubro, no dia 6 de outubro eu faço 21 anos, eu sou candidato a prefeito, eu posso? Todas as condições de elegibilidade, elas são verificadas em relação ao dia do pedido de registro de candidatura, com exceção da idade mínima que a lei permite que ela seja até a data da posse. Sim. Então, uma pessoa que tem ainda 17 anos, ela pode ser candidata desde que antes do dia 1º de janeiro, que é o dia da posse, ela complete 18 anos. Né? É uma situação aí atípica. Né? Uma exceção. Né? Outro fator muito importante é agora a proibição de você ter como nome de candidato o nome, por exemplo, de um órgão público. Né? Por exemplo, o Zezinho do Detran. Né? Ele sempre pôde concorrer com esse nome, hoje está proibido você colocar como nome de candidatura, como nome de urna, nome coincidente a algum órgão da administração pública, algum órgão público. Né? Então, tenho visto aí também, muitas vezes, o juiz mandar alterar, e aí, por exemplo, o material de propaganda já está confeccionado, você vai ter que perder todo esse material. Né? E se eu não usar o nome do órgão público, mas, por exemplo, o Joaquim do Posto de Saúde? Então, acho que do posto de saúde eu tenho verificado que tem a Justiça Eleitoral mandado trocar também. Também. Agora, Joaquim da Saúde, poderia. Joaquim da Saúde poderia. Poderia. Tá? Toda essa documentação que nós colocamos aqui, antigamente, né, você grampeava no registro de candidatura e entregava para a Justiça Eleitoral. Hoje o partido tem todo um desafio a ser vencido, que é, primeiro, escanear, né, digitalizar todas essas certidões e colocá-las no sistema Candex. Né? Então, quem deixar para alimentar o sistema Candex nos últimos dias do prazo vai perder, porque o trabalho, muito embora as chapas tenham diminuído, é bastante trabalhoso. Você tem que colocar todos os dados do candidato, você tem que digitar toda a declaração de bens, você tem que escanear todas as certidões e colocar em cada um dos candidatos. Então, é um trabalho bastante árduo, deve ser feito com calma e pessoas demora preparadas, né? Pessoas preparadas. Demora tempo. Então, eu não sou da área, mas me parece que, inclusive, tem que ser feito em PDF ou CR, né? Exatamente. E existe um tamanho também de 1 mega para documentação.
tanto, né, o documento de identidade também. Então, por isso é importante não só consultar o manual elaborado pelo PL, mas também o manual da Justiça Eleitoral, especificamente aí todo, que ensina, né, o passo a passo, né? Existe também um manual específico do Candex, né? Mas comecem já, né? Já sabe quem vão ser os candidatos, na maioria dos municípios, então já tem partidos aí, vou te dizer, que já estão até quase que completos já, né? Com toda a documentação pronta, porque sabe que isso é bastante trabalhoso. Então, o recado é não deixe para amanhã. Comece já para não colocar em risco a nossa chapa aí de vereadores e de prefeitos. Tá ok? Adiantando um pouco mais no processo eleitoral, apresentado aí o sistema, né, transmitido o sistema Candex para a Justiça Eleitoral, o cartório vai publicar um edital com todas as candidaturas. Sim. E aí vai abrir o prazo, né, de 5 dias, né, para que ou o Ministério Público ou algum adversário, partido político ou candidato ofereça a impugnação, né? E é importante o advogado do partido local estar atento e acompanhando, porque se tiver impugnação ou tiver alguma diligência apontando que um documento está faltante, como você bem colocou, no prazo de 72 horas, isso vai ser intimado por mural. Mural eletrônico. Né? O candidato não está olhando isso, porque depois do dia 15 o candidato vai para a rua fazer campanha. Então o partido tem que estar preparado com o seu advogado todo dia, até que o registro seja deferido, acompanhe diariamente, através do processo judicial eletrônico, PJE, o andamento do registro de candidatura, para se verificar se houve alguma impugnação. Se houve, tem que apresentar uma contestação, né, no prazo de 7 dias, né, e essa impugnação pode ser ou por uma ausência de uma causa de uma condição de elegibilidade, ou pela incidência em alguma das hipóteses de elegibilidade, ou pela falta de documentos. Então é muito importante que o partido esteja preparado para isso, né, doutor Tadeu? Sim, porque esse prazo, como eu disse, é decadencial, fatal e preclusivo. Exatamente. E aí, está previsto na Lei Complementar 64/90, né, quais são os casos de inelegibilidade. Aí são inúmeros casos, nós nem teremos tempo para falar aqui, né? Os condenados criminalmente por decisão colegiada, os que tiveram contas rejeitadas por ato doloso, de né? improbidade administrativa. Exatamente. Ou aqueles por improbidade que o ato tenha sido reconhecido pela justiça como doloso, que tenha importado enriquecimento ilícito e dano ao erário, tudo isso, né? Então é importante se verificar lá na Lei 64/90 quais são as hipóteses de inelegibilidade para se impugnar um adversário, né, que incida alguma dessas causas, ou para que também o partido possa, né, auxiliar os seus candidatos na defesa caso haja alguma impugnação aí infundada. No caso do registro, vai ser depois analisado pelo juiz, que vai deferir ou indeferir a candidatura. É importante dizer o seguinte: as pessoas às vezes entendem esse conceito jurídico equivocadamente. Falar que a candidatura foi impugnada não quer dizer que ela foi negada, que ela foi indeferida. Ela foi questionada, né? O fulano foi impugnado. Aí parece que o fulano está com a candidatura indeferida, negada pela justiça. Não é isso. Dizer que alguém foi impugnado é que a candidatura dele foi questionada pelo Ministério Público ou por algum adversário. O juiz vai analisar esta impugnação para dizer se ela é procedente ou improcedente, para deferir ou indeferir o registro de candidatura. E no caso do deferimento ou do indeferimento, a gente está aqui cuidando de uma eleição municipal, cabe recurso para o Tribunal Regional Eleitoral no prazo de 3 dias. Né? Eu acho, doutor Tadeu, que esses eram os principais aspectos, né? Os principais lembretes, né, da questão de convenções e registro de candidatura, e reforço aí os nossos dirigentes partidários,
os pré-candidatos, né, que façam, né, uma boa leitura da resolução 23609, né, que se socorram do manual do PL e do manual da Justiça Eleitoral. E deixo aqui, então, doutor Tadeu, um espaço para as suas considerações finais. Olha, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a direção nacional e estadual do Partido Liberal, deputado Valdemar Costa Neto, José Tadeu Candelária, todos os membros da equipe que aqui compareceram, a gentileza do recebimento do Dr. Ricardo Porto, que mais uma vez tive a oportunidade e a gratidão de participar desse evento. Eu acredito que, de uma forma muito descontraída, mas muito didática, esse evento trouxe todos os resultados. E desejo muito sucesso, tanto aos candidatos e candidatas do partido, para que se obtenha uma vitória bastante significativa. E contem sempre conosco e principalmente com o Dr. Ricardo Porto, que, como eu disse no início, não me arrependo, é realmente um jurista. Eu que agradeço, doutor Tadeu, por ter aceito o nosso convite e agradeço principalmente a você, dirigente partidário, pré-candidato, que nos acompanhou até essa hora. Importante aqui, então, reforçar a necessidade de que estejamos todos muito atentos a cumprir a legislação eleitoral, a vencermos esta fase de convenções e registro de candidatura, para que possamos ter uma campanha eleitoral bastante tranquila. Para isso, a cartilha do PL já está no correio, vai ser enviada para cada um dos diretórios municipais e lembrando também que os cartórios eleitorais estão à disposição dos partidos políticos para orientar todos esses procedimentos, como eu disse, que têm que ser vencidos nesta fase de início do processo eleitoral e nós também, lá na sede do PL, todo o corpo jurídico está à disposição para esclarecer todas as dúvidas necessárias para que nós possamos, como eu disse, ter uma eleição juridicamente tranquila e com maior número de candidaturas. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos e passo a palavra para o nosso sempre mestre de cerimônia, Cimei Baldan. Obrigado, Dr. Ricardo Vitaporto e Dr. Tadeu Ferreira, pela clareza e precisão ao expor temas tão complexos. Em nome do nosso presidente nacional, Valdemar Costa Neto, e do nosso presidente estadual, José Tadeu Candelária, agradecemos as habituais prestezas ao Dr. Ricardo Vitaporto e a do Dr. Tadeu Ferreira ao Partido Liberal. O presidente Tadeu Candelária fez questão de deixar uma mensagem especial, destacando a aplicação e o cuidado da equipe técnica que faz acontecer com sucesso as nossas transmissões online, dirigindo também uma mensagem de agradecimento e orgulho aos dirigentes municipais, pré-candidatos e lideranças do Partido Liberal, mostrando-se comprometidos com os projetos de capacitação e qualificação da Legenda 22, para que cheguem habilitados aos seus mandatos conforme os ditames da lei, e a democracia, o liberalismo, ao humanismo e a elevada atenção às necessidades da população. Encerramos agradecendo também a fiel parceria dos nossos parlamentares federais e estaduais que sempre estão comprometidos com as demandas de cada cidade paulista. O nosso muito obrigado a todos e até a próxima.